A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, defendeu a retomada da tributação sobre importações de até $50. Sobre esse assunto, a gente conversa com a economista da Federação, a Juliana Gagliardi. Seja bem-vinda, Juliana, aqui ao Bastidores CNN. Gostaria inicialmente que a senhora expusesse um pouco de que maneira o fim da chamada taxa da blusinha pode afetar a indústria nacional. Boa tarde, Gustavo. É um poder falar com vocês hoje aqui. Então, falando um pouco das taxas das blusinhas, né? Na verdade, o que a gente tem é a medida provisória 1357, que ela vem com o objetivo de revogar as chamadas taxas das blusinhas, que no caso foi instaurada a partir da lei número 14.902. Então, o objetivo das taxas das blusinhas, na verdade, é permitir que haja, de certa medida, uma concorrência mais equilibrada entre o produto internacional e o produto nacional. Ou seja, o que as taxas das blusinhas colocam é uma alíquota de importação sobre aqueles produtos de pequeno valor que estão sendo importados, ou seja, aqueles produtos de até $50. E a medida provisória que está em discussão, que hoje está em vigor e também está em discussão para ser mantida, ela vem com a ideia de reduzir a 0% essas tarifas. Então, o que se coloca aqui é, de certa forma, o objetivo das taxas das blusinhas é permitir que haja para o produtor doméstico e também para o vendedor um ambiente doméstico mais favorável e também mais equilibrado em relação à concorrência do produto internacional. Porque hoje a gente já sabe que o Brasil já tem um ambiente de negócios com alto custo, que é inclusive que a gente denomina do próprio custo Brasil. Então, internamente, a gente já tem um ambiente de alta burocracia, alta carga tributária, infraestrutura e logística deficitária. Isso tudo já prejudica a produção e a venda também, a comercialização nacional. Uma vez que a ampliação de entrada desses produtos internacionais de pequeno valor a um preço que não é competitivo, gera, de certa forma, um prejuízo tanto para a indústria nacional como também para o comércio varejista. O quê? Porque faz com que haja uma troca dos produtos domésticos pelos produtos internacionais, de forma que o preço é assimétrico, desleal, faz com que prejudique a economia nacional. Juliana, eu vou chamar o nosso Gabriel Monteiro, nosso âncora do CNN Money, nosso analista de economia, para participar da nossa entrevista. Juliana, uma ótima tarde. Você, agradeço imensamente pela atenção, pela entrevista a nós. Eu queria entender sobre a viabilidade dessa taxa das blusinhas. Ela foi instaurada lá em agosto de 2024, ficou pouco menos de 2 anos em vigor no Brasil. É a ferramenta correta para corrigir todas essas distorções que você cita? O que de benefícios nós tivemos de taxa das blusinhas para a indústria nacional neste pouco tempo em que ela esteve vigente por aqui? Justifica a retomada da cobrança do imposto? Então, quando a gente fala em termos de... Quando a gente olha para o ambiente doméstico, a gente vê que, de fato, as taxas das blusinhas elas foram favoráveis para a indústria, principalmente em um cenário onde a gente teve diversos desafios, como, por exemplo, as próprias tarifas do Trump, que limitava já a indústria nacional, que já trazia dificuldades internacionais para o próprio ambiente brasileiro. Então, de certa forma, manter um equilíbrio concorrencial do Brasil com os demais países, principalmente de origens chinesas, por exemplo, ele traz, de certa forma, um ambiente um pouco mais instável dentro de um contexto internacional e também doméstico, com altas taxas de juros, com economia desacelerando. Elas traziam para o contexto nacional um equilíbrio competitivo que, embora houvessem outros fatores que estivessem prejudicando esse ambiente, ela, de certa medida, ainda conseguia manter um equilíbrio e deixar um ambiente um pouco mais certo e seguro
para o competidor, para o produtor doméstico. É claro, apenas a medida, apenas a taxa das blusinhas não resolve todo o ambiente de negócio e todo o custo e todo o problema que há no Brasil. Nós temos também diversos entraves que são estruturais, como eu falei anteriormente, que também deve ser combatido para que para que equilibre essa concorrência e que a gente tenha ainda mais assimetria com os produtos internacionais que chegam ao Brasil. Juliana, a taxa da blusinha, de uma certa forma, ajudou o setor do varejo, mas a gente vê que o setor do varejo está muito enrolado no Brasil, é competição com os chineses, a taxa de juros altíssima. A gente teve agora o caso das Casas Bahia pedindo recuperação judicial. Que medidas você considera urgentes para tentar ajudar esse setor que tem sido tão prejudicado com essa competição externa? O Gabriel até trouxe o caso da Amazon, porque é muito difícil competir. Você pede um produto e no dia seguinte já chega na sua casa. Então é uma celeridade que faz com que o consumidor acabe optando por essas empresas estrangeiras. Com certeza, a gente precisa dar condições para que todas as empresas consigam manter, de certa forma, favorável. Então, sim, tem que olhar para de certa forma, um equilíbrio e dar, de certa forma, um ambiente para que elas possam se adaptar. Porque, claro, hoje, com a chegada de tecnologias, com as mudanças que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, a gente precisa, de certa forma, se adaptar, seja o comércio, seja a indústria, seja a agropecuária, todos, de certa medida, vão precisar criar uma adaptação. E, de certa forma, algumas empresas vão acabar sofrendo mais com isso do que outras. Então, há que se fazer, pensar, né, dar uma estrutura, não apenas tributária, como a gente está falando aqui, mas uma infraestrutura de forma geral para o Brasil, para que essas empresas consigam se reorganizar e conseguir se manter competitiva no mercado. Nós conversamos com a Juliana Gagliardi, economista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. Obrigado pela participação aqui no nosso Bastidores CNN. Espaço sempre aberto para a FIENG e para a senhora. Obrigada, é um prazer.